Taxa Selic subiu para 2,75% ao ano, aumentou 0,75%. E prepara, que essa é só uma das altas que a Selic vai ter esse ano. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo e você está no canal Enriquecer de Verdade. Já de cara eu peço que você desça aqui, clica nesse botãozinho de se inscrever, compartilhe com um amigo, clica no joinha para você estar ensinando outros amigos, pessoas que querem crescer, chame elas para crescer junto com você, manda esse vídeo para ela que eu tenho certeza que vai explicar muito bem o que é a taxa Selic para todo mundo e o que tende a afetar a nossa economia, tudo direitinho. Então manda para algum amigo seu que eu tenho certeza que você vai estar ajudando muito ele a entender isso e eu também tenho certeza que você vai aprender muito sobre taxa Selic nesse vídeo. Taxa Selic subiu para 2,75% ao ano. É uma coisa que todo mundo já estava esperando, especialistas já diziam que vai subir e prepara que esse ano vai acontecer várias altas também, já tem previsão até 2022 da taxa Selic subir para mais de 6% ao ano. Então, de 2% já tem previsão para subir até 6%. Então, prepara que tem certeza que esse ano vai vir muitas altas aí e eu vou trazer toda vez um vídeo aqui explicando para vocês como que isso afeta e por que está subindo, beleza? Mas antes eu trouxe algumas coisas aqui que você deve saber. O que é a taxa Selic e para que ela serve? Taxa Selic ela é a taxa básica de juros do nosso país. Ela serve para controlar tudo. Controlar a inflação, controlar a taxa de juros de empréstimos bancários, controlar tudo. A economia do país, ela se baseia basicamente na taxa Selic. É claro que tem muitas outras coisas, mas a taxa Selic dá uma controlada muito boa mesmo. Tá, agora que você já sabe o que é taxa Selic e como que ela afeta a nossa economia, eu vou te mostrar, caso a taxa Selic caia, o que tende a acontecer com o nosso país e caso ela suba, o que tende a acontecer também. Vamos lá. Se ela cair, vai acontecer o seguinte, o empreendedorismo vai ser estimulado, o investimento em ações vai ser estimulado, vai gerar mais empregos, empresas vão querer expandir seu capital. Por quê? Porque a taxa Selic, lembra lá no início que eu falei, que ela basicamente controla os juros? Então, se a taxa Selic, no caso a renda fixa, tá baixa, ninguém vai querer colocar seu dinheiro em investimento em renda fixa, porque vai ter um rendimento anual muito baixo. Então, as pessoas tendem a tomar um pouquinho mais de risco, investir em empresa, investir em ação, para ter um retorno maior para o seu rendimento, para a sua carteira. Então, muitas das vezes, quando a taxa Selic cai muito, a taxa de juros, a taxa anual, né, de renda fixa cai bastante, as pessoas vão lá e tendem a investir em ações, para estimular então o crescimento das empresas e conseguir um retorno um pouco maior. Então, como eu falei, para você ter um retorno um pouco maior, você tem que investir em empresas. Então, essas empresas vão começar a crescer o seu tamanho, a crescer seu capital. E agora, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, que se você não prestar, você vai ficar bem perdido nessa parte. Porque é o seguinte, eu vou falar um pouquinho mais de economia aqui do país, do Brasil, sobre a taxa Selic. Então, você tem que ficar bem atento para você entender. É o seguinte... Lembra que eu falei lá no início de novo, ó, a taxa Selic ela controla os juros. Então, as empresas, quando elas querem crescer, elas querem fazer, expandir seu capital, expandir o tamanho da sua empresa, expandir suas operações, elas fazem o seguinte, elas vão lá, fazem um empréstimo no banco, fazem um financiamento e com esse financiamento, eles atrelam alguma taxa de juros. E geralmente essas taxas de juros são baseadas na Selic. Então, eu vou lá, emprestei, peguei e fiz um financiamento de R$1 milhão e ao ano eu tenho que pagar o investimento, o R$1 milhão mais a taxa Selic adaptada ao meu empréstimo. Então, assim, peguei emprestado R$1 milhão e ao ano eu tenho que pagar 2%, porque é a taxa Selic. Então, aconteceu o seguinte, eu peguei a minha empresa, foi lá, fez um empréstimo. Quando ela fez esse empréstimo, ela atrelou a Selic e aí eu consegui fazer uma dívida barata, porque eu tenho 1 milhão e eu vou pagar poucos juros porque a Selic está baixa. Então eu vou me incentivar, eu vou querer expandir meu capital, eu vou querer crescer, porque na minha empresa, eu consigo pegar um empréstimo com juros muito baixos. E aí acontece o seguinte, eu vou fazer meu empréstimo, vou expandir meu capital e aí novos empregos vão ser gerados, minha empresa vai crescer, eu vou conseguir faturar mais e tudo isso por quê? Porque a taxa Selic abaixou. Então fui lá, fiz um empréstimo bom, consegui pagar poucos juros e aí a minha dívida vai ser mais barata, entendeu? Porque eu fiz um empréstimo mais barato porque eu vou pagar poucos juros. E aí o meu tamanho da empresa, o meu capital não vai ser tão afetado porque eu fiz um financiamento, não paguei muitos juros e aí ficou uma dívida bem barata mesmo. Agora, quando a Selic sobe, já é o efeito contrário disso. Vai gerar menos emprego, as empresas não vão querer expandir seu capital, não vão querer criar novos negócios, porque a renda fixa vai começar a ficar atrativa.
Porque a renda fixa vai estar com um valor muito alto. 2,75% alto, não é muito alto. Mas se ela continuar subindo, para que eu vou colocar meu dinheiro em ações, investimento em renda variável, que é perigoso, se eu conseguir emprestar meu dinheiro para o governo para conseguir um retorno bom também, sem preocupar com nada. Retorno garantido, renda fixa, entendeu? Então acontece isso, as pessoas não vão querer mais investir em ações, não vão querer investir em empregos, não vão querer investir em empresas, negócios, para conseguir colocar um investimento ali, para conseguir um retorno maior. Por quê? Porque elas têm uma renda fixa maior, então elas vão investir na renda fixa para conseguir um retorno bom. E isso também afeta a expansão das empresas, porque elas vão receber menos investimentos e elas não vão querer fazer financiamento no banco, porque a taxa Selic vai estar alta e ela vai pegar um empréstimo com juros muito altos. Então o seu capital vai ficar afetado. Que eu emprestei ali, peguei um empréstimo de 1 milhão, mas agora a taxa Selic fica 5%. É 5% em cima de 1 milhão, entendeu? Tanto que já fica ruim para a empresa fazer empréstimo, fazer financiamento. Ninguém mais vai querer fazer isso. O consumidor também não vai querer fazer financiamento. Eu quero comprar uma casa. Então vou lá no banco, financio e vou comprar a casa, vou pagando de pouquinho em pouquinho. Mas ele não vai querer fazer isso mais. Por quê? Porque a taxa Selic vai estar alta, a taxa de juros vai estar alta. Eu não vou conseguir pagar as parcelas mais, porque vai estar muito alto os juros. Então eu não vou querer fazer um financiamento, não vou querer fazer compra. Então assim, fica muito ruim a questão da taxa Selic subir. Mas aí você vai lá e me pergunta, então por que subiu se só tem coisa ruim? Tem uma coisa que é o seguinte, quando a Selic sobe, automaticamente o andar natural das coisas é que a inflação se controle, a inflação fique mais controlada. Por quê? Porque o Brasil se baseia muito no dólar, ele faz muita importação e exportação. Quando o dólar está muito alto e o Brasil quer comprar um produto, comprar matéria-prima de fora, ele tem que pagar em dólar. E o real foi uma das moedas que mais desvalorizaram em relação ao dólar no mundo, para você ter uma noção. Então, vamos lá, presta atenção novamente que agora vai mais um pouquinho de economia. Se o Brasil for lá e ele faz muita compra nos Estados Unidos, a maioria das compras é com dólar, como que faz para baixar o preço do dólar? Você pega, aumenta a taxa de juros do país e aí os investidores de fora, os investidores do exterior, vão ver uma renda fixa boa aqui no país. Você fala assim, renda fixa subiu, eu posso pegar meu dinheiro lá, então a pessoa lá dos Estados Unidos, renda fixa no Brasil subiu, vou investir lá. E aí ele coloca investimento em dólar aqui no país. E aí vai ter mais dólar circulando aqui no país, no Brasil. E aí com mais dólares disponíveis para a gente comprar, o preço do dólar tende a cair, entendeu? Então é isso que está acontecendo. A taxa Selic está muito baixa, então tem pouco investimento de fora no país. E aí tem pouco dólar para a gente comprar, pouco dólar movimentando, e aí o dólar vai lá para cima o preço. Agora, com a taxa Selic subindo, vai ter mais investimento de fora no Brasil. As pessoas vão mandar mais dólar para cá, vai ter mais dólar circulando, o dólar vai ficar mais barato e aí a gente consegue estabilizar a inflação do país, aumentar o valor do real, né? Dar uma aumentada bem pouquinha em relação ao dólar. O dólar fica mais barato, o real fica mais caro e aí a gente consegue comprar com mais igualdade, não fica aquela discrepância muito grande, sabe? A gente ali com dólar a 6 e pouco, 5,80, entendeu? Não vai acontecer isso mais, porque a Selic está subindo e aí tende a estabilizar o dólar. É isso que acontece. Por isso que está subindo. Mas aí tem as partes ruins também, né? Que eu te falei. Quando você aumenta uma taxa Selic, você tende a ficar mais atrativo uma renda fixa. E as pessoas param de investir em ação, param de querer fazer financiamento, as empresas param de querer fazer um empréstimo no banco para crescer seu capital. Então tem essas partes e assim, o Brasil está numa boca de sinuca muito grande. Por quê? Porque 90% do seu PIB está endividado. Você entendeu? Toda a produção de valor do Brasil, 90% está endividado. Então imagina o desafio que o Brasil tende a passar agora. Então ele sobe a taxa Selic um pouquinho, por exemplo, Paulo Guedes, vai lá, subiu a taxa Selic. Aí vai estimular a economia, porque não vai gerar mais emprego, essas coisas, igual eu te falei. Mas aí o dólar tende a baratear. Então aí vai ficar mais barato e a gente consegue comprar mais tranquilidade. Então é tudo... Você viu tanto que a economia é muito complexa? Você pegou seu dinheiro, colocou ele no dólar, aí a taxa Selic subiu, desvalorizou, entendeu? É muito assim, o dólar sobe, aí a taxa Selic diminui, o dólar desce, mas aí quando desce, acontece todas essas questões aí de questão de emprego, de valorização de empresa, de empréstimo, então é muito complexo, e aí basta a gente esperar, ver o que o Paulo Guedes vai fazer, o que o Copom vai fazer, né? E vamos deixar na mão de quem realmente entende de economia, de quem está lá no governo e vamos ver até onde que essa taxa Selic vai e o quanto isso vai afetar nos nossos investimentos, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, volta,
tenta entender o que eu falei, porque assim, eu falei um pouco mais rápido, porque é muita coisa mesmo que acontece na economia, tudo. A taxa Selic, ela controla muita coisa mesmo. Então, se eu falar que tudo que a taxa Selic toma conta, como que funciona a inflação, deflação, vou ficar aqui num vídeo de 1 hora. Então, é um videozinho mais curto, mais tranquilo, só para entender como que ela funciona mais ou menos. E aí, se você ficou com alguma dúvida, pega, volta, entende, pausa. Volta, avança, até você entender tudinho, porque eu sei, é muita coisa para entender com essa questão da taxa Selic. Mas depois que você pegou uma vez, começou a entender economia, lei de mercado, demanda, oferta, fica bem mais tranquilo. Mas então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.